começando o primeiro episódio do Come Together, um talk que vai trazer investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa, uma oportunidade da gente conhecer trajetórias, experiências e motivações de pessoas inspiradoras. Bom, ele é cofundador da Hicks Capital, ele também é Managing Partner, trabalhou por quase 10 anos no Grupo Scalina, onde inclusive liderou a venda da companhia para o Grupo Carlyle. Foi co-CEO do clube de investimentos Keep Investing, que hoje é o atual Hicks Capital FIA, e é membro de conselhos de diversas empresas. Formado em engenharia de produção pela Mauá, tem também especialização em M&A e negócios pela Harvard University. Eu estou falando de quem? Gustavo Heilberg. Bem-vindo, Gustavo, para o nosso primeiro episódio. Obrigada por você ter aceito o convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Eu quero te perguntar, hoje aqui é para a gente bater um papo bem fluido, para você contar um pouco da sua história. Eu acho que você tem bastante coisa para compartilhar e a gente está bem ansioso para ouvir. Quando e como começou a Hicks? A Hicks é uma gestora de investimentos, foi fundada por mim e pelo Rodrigo em 2012. A história dela, na verdade, começa 7 anos antes, quando a gente começou o clube de investimentos, o Keep Investing. Nessa época isso era um hobby para a gente estava envolvido na gestão dessa companhia familiar, que é o Grupo Scalina, e a gente participou de um processo de profissionalização da companhia que acabou resultando na venda do controle. Mas a gente sempre manteve esse hobby no paralelo de investir, que era uma forma da gente se manter conectado com o que estava acontecendo em outras empresas, outros mercados, e também a gente foi aprendendo com o tempo que o que a gente fazia tocando uma companhia também nos ajudava a ser melhores investidores. Então, depois de ter vendido o controle, a gente acabou decidindo fazer disso o nosso novo projeto de vida, e assim nasceu a Hicks, para a gente investir o nosso próprio capital, e depois trouxemos clientes para investir junto com a gente, formar um time, enfim, e aí o resto é história. O que é o Grupo Scalina? Você vai contar para a gente. O Grupo Scalina, mais conhecido pelas marcas Trifil e Scala, marcas de meias e lingerie, foi fundado pelo meu pai e pelo meu tio. A gente era um grupo verticalizado, desde a indústria até o varejo, então tinha uma rede de lojas de franquias da Scala, tinha mais de 120 lojas. A gente fornecia para grandes redes, pequenos varejistas, todos os produtos dentro da linha íntima, então desde meias até moda íntima e correlatos. Bom, então você foi indústria e varejo. E aí, falando um pouco de varejo, assim, o que você traz lá dessa história do pregresso de varejista? Você trouxe alguma coisa para o Gustavo investidor? Eu brinco que quem é varejista industrial no Brasil pode escolher o que fazer, porque é realmente um mundo muito complexo de operar, A Scalina era uma empresa que tinha 5.000 funcionários, 10.000 SKUs de produto para vender, complexidades logísticas, tributárias, enfim, tinha uma infinidade de coisas. Mas acho que o principal em qualquer negócio é gerir pessoas, e motivar, criar cultura e ler também, E acho que mudando para o outro lado, o que a gente faz é entender os processos das companhias e as pessoas, E uma coisa ajuda a construir a outra. Então, acho que o que a gente traz não necessariamente de ser varejista, mas de ser, vamos dizer, um operador, é talvez essa capacidade de se colocar na cadeira de quem está do outro lado, entender as motivações, julgar as decisões. Isso nos ajuda a escolher, enfim, boas pessoas para investir. Sim. Você, quando estava lá com o clube de investimento, trabalhava já com ativos públicos, enfim, ações. Depois criou, isso virou o que é hoje o fundo, da Hicks, o principal fundo de ações que vocês têm. E aí o foco sempre foi ativos líquidos, ativos públicos. De uns tempos para cá, vocês mudaram um pouco a estratégia para ativos ilíquidos, alternativos. Eu queria que você contasse um pouco por quê, como, que isso se deu e qual o objetivo com esse novo portfólio. Acho que foi uma evolução natural, assim, quando a gente começou, primeiro a gente viu uma oportunidade enorme no mundo líquido, que era e acho que ainda continua sendo super pouco desenvolvido no Brasil, e bastante escalável, enfim, e tinha muita oportunidade de olhar o fundamento dos negócios e não só ali movimentos de mercado, como tem relativamente poucos investidores no Brasil, tinha muita distorção,
E a gente decidiu ficar os primeiros 9 anos focado nisso para fazer isso muito bem, para montar o time, esse processo. Mas a gente sempre gostou muito enfim, investir em negócio e parte deles estão privados, então era uma evolução natural. E aí, em 2020, a gente tomou essa decisão de fato, começar a fazer esse movimento, já com um negócio muito mais maduro, com um time. E a gente acha que é super complementar, porque tem muita coisa que a gente aprende olhando essas empresas fechadas, que nos ajuda a investir no mundo público. Muitas dessas são as empresas que vão disruptar as empresas do mercado público que a gente está investindo, que normalmente são empresas já mais, vamos dizer, maduras, né? Além disso, muitas empresas que estão privadas são empresas que vão vir em algum momento para o mercado de capitais, e a gente conhecer elas desde cedo também nos prepara para seguir com elas depois que elas fizerem o IPO. E além disso, tem uma etapa de geração de valor também que acontece privadamente, né? E que hoje em dia tem sido cada vez mais relevante. Então a gente queria participar disso. O que a gente fez, a gente continua tendo os nossos fundos públicos, eles ainda são a parte mais relevante do que a gente faz aqui. E agora, né, desde 2020, a gente tem feito também esses investimentos. A gente fez um investimento na F360, fizemos um investimento que foi numa empresa pública, mas foi uma ancoragem de IPO, então ele foi um que a gente chama quase privado aqui, e OMI, que foi o nosso investimento mais recente nesse mandato. Quando você fala da F360, que inclusive o investimento que foi feito, né, com a parceria também High Partners e RIX, foi um marco nessa mudança assim, de abertura de portfólio? O F360 foi o primeiro investimento que a gente fez trazendo clientes, né, em privados. Então a gente já fazia investimentos privadamente com capital próprio. E quando a gente tomou a decisão de fazer, esse foi o primeiro negócio que a gente fez em privado. A nossa tese de privado acabou evoluindo para ser mais focado em later stage, né, em pré-IPO. A F360 foi mais oportunística, é uma empresa que a gente gostou muito, tinha, enfim, uma série de características super especiais de um negócio, e a gente acabou fazendo, apesar de não ser ali a tese exata. Mas acho que ia muito ao encontro de vocês, assim, né? Do que vocês, é o que você falou no início, assim, de ter da tua trajetória, da tua história, enfim, e de você ver dores e saber do que é o outro lado, é o que você, né, das empresas que vão disruptar, enfim, muito legal. Você falou de tese. Hoje existe uma tese específica dentro da RIX, assim, em relação a estágio, maturidade de investimento? Como é que vocês olham isso, né? Tanto para ilíquidos quanto para líquidos, assim, queria que você comentasse um pouco. Então, no mundo de líquidos, a gente não tem nenhuma restrição setorial e, basicamente, a gente quer procurar distorções de valor e preço, né? Então, valor é o que a gente acha que as empresas valem, a gente nunca sabe exatamente, né? Mas o que a gente acha mais ou menos que elas valem, e preço é o que elas negociam no mercado, né? E tentar se aproveitar das distorções que o mercado público gera, às vezes por questões muito emocionais ou de fluxo, especulação, e a gente gosta de olhar para o fundamento. O tipo de empresa que a gente gosta de encontrar são empresas que têm alto potencial de crescimento e de lucro, que são muito bem tocadas em mercados grandes, enfim, boa governança. Acho que essas são as principais características. E aí, no mundo privado, a gente acaba olhando um modelo muito parecido. A gente quer investir em empresas que a gente chama de pré-IPO, que são empresas que podem, se quiserem, vir a mercado em 24 meses, como mais ou menos uma referência, que já tem um unit economics provado, quer dizer, o modelo de negócio está sólido, que crescem bastante, e a gente acha que isso é importante porque quando a empresa cresce, se você pagar um pouco mais caro, isso se dilui ao longo do tempo, se você estiver um pouco errado, e a chance dessa empresa chegar no IPO é maior. Quando a empresa não cresce, você fica muito ao sabor do ciclo econômico e tal. Então a gente majoritariamente quer empresas de alto crescimento. Que vale pagar um pouco, às vezes. Eventualmente, né? O ideal é não pagar, sim, mas enfim, se errar. A conta do varejista ganha na compra e não na venda, né? Quem compra melhor. Mas o mais importante é que a empresa cresça, porque daí, né, todas essas questões se dissipam e todo mundo ganha. E aí dentro disso, enfim, pode encaixar qualquer tese, mas a gente gosta de negócios que tenham recorrência, que tenham margens altas, enfim, tem uma série de características de negócio que a gente olha, mas não tem uma restrição setorial. A gente fez bastante coisa de SaaS, as duas coisas que a gente fez em privado é de software e SaaS,
uma ligada ao varejo, outra mais agnóstica, mas, por exemplo, é um modelo que a gente gosta. Quando vocês têm esse deal flow, quando entra, né? Como é que se dá essa escolha do portfólio? Quem é que participa? É algo colegiado? Como é que funciona isso dentro da Higgs? A gente tem um time dedicado para públicos, né, e tem um time que olha privados. 2 pessoas no time de privados, um time menor, 10 pessoas no time de público. Assim, o pipeline vem muito dos nossos relacionamentos com empreendedores, com fundos, outros fundos. E uma vez que eles surgem, esse time de privados faz um pouco de digerir isso e escolher as oportunidades que a gente vai aprofundar. A parte boa de ter um time de público é que a gente pode trocar muita ideia e se aproveitar da especialização setorial que tem no nosso time de públicos, né? Então, se aparecer um negócio aqui de varejo, a gente vai poder trocar ideia, né? O nosso analista de varejo com o time de privados. E aí os dois aprendem, né, desse processo. Aí vai se construindo o que a gente chama de tese de investimento, né? E aí esse negócio vai evoluindo para uma proposta, que, né, para uma proposta vai para um comitê, e no comitê participam o Rodrigo, que é sócio cofundador comigo, responsável pela parte de públicos, o time todo de investimentos, e a gente busca ter consenso ali. A gente acha que boas decisões de investimento tem que convencer a todos, senão é melhor não fazer. Aqui consenso ganha. Você sabe que tem algumas casas que às vezes um negativo às vezes passa, né? Porque o cara fala, putz, esse cara deve estar olhando por uma outra ótica que a gente não está enxergando. A gente prefere, assim, se tem um não, a gente tem que tentar convencer o não de provocar uma exato, discussão. até que alguém se convença de algum dos lados. Entendido. Bom, me fala uma coisa. Eu te perguntar, a gente se conhece aqui também, fora daqui, acho que, né, e eu sei que você é um esportista, né, apesar de estar numa fase de contusão, e assim como no esporte, para você ser um atleta de alta performance, você tem que ter treino, frequência e tudo mais. E aí eu queria fazer uma analogia, né, como é que o Gustavo, gestor, né, aqui, como você se prepara, né? Você comentou até no início, assim, leitura, você tem alguns hábitos que você tem. Queria que você compartilhasse, assim, que hábitos você tem para ter alta performance na tua atuação, no seu dia a dia aqui na Higgs. Sim. Eu acho que disciplina é um negócio que vale para quase tudo na vida, assim, então disciplina e foco, né? Então saber onde a gente quer chegar e ter a disciplina de ir executando, assim, cada etapa e não desistir, né, nas primeiras dificuldades, né, porque elas surgem sempre. Eu tenho cada vez mais tido um desafio de aprender também a gerenciar bem a agenda, né, horário e tal, porque tem muita coisa e a gente tem que escolher, né, as coisas onde a gente vai se dedicar. Enfim, eu acho que é isso, assim, no paralelo com o esporte, acho que é foco, disciplina, acho que são as 2 coisas mais importantes que a gente traz. Falando em prática... Eu sou muito competitivo também, né, então... eu não sou, você tá tranquilo. Mas no mundo do trabalho, eu acho que assim, tem a hora de ser competitivo, mas é competitivo para fora, né? Mas acho que para dentro é uma outra lógica, então... Você tem alguma rotina de leitura, de coisas que você faz? Por exemplo, tem gente que até hoje, assim, eu tenho um amigo que ele fala, cara, eu não consigo ler jornal, eu tenho que ler o jornal, eu tenho um valor econômico, eu leio papel e tal. Ou você tem algum podcast que você ouve, assim, aqui realmente para você talvez compartilhar um pouco do que você faz, para que a gente fale, poxa, legal, vou passar ao vivo, vou passar a fazer isso também. Sim. Alguma coisa nesse sentido? Eu tenho algumas manias, assim. Uma delas, eu gosto de zerar os meus e-mails todo dia. Não consigo, mas eu gostaria de. Pelo menos ler, definir o que eu vou, né, tratar quando e como e tal. E eu gosto muito de ouvir podcast hoje em dia, até mais do que a leitura, porque é mais fácil de encaixar. Eu ouço tudo que tem a ver assim, com investimentos e com empreendedorismo, empresários, empreendedorismo, enfim, em geral, assim, seja falando sobre gestão, sobre biografia. Eu ouço todos dos fundos de Venture Capital aqui, ou Zero ao Topo, todos que você imaginar aí, Canary Cast, da Astela, que não existe mais, o Playbook, enfim. E também alguns lá de fora.
Tem um que é do Patrick O'Shaughnessy, esqueci agora o nome do podcast, já lembro. Mas enfim, então essa é uma coisa. E leitura é algo que, assim, adoraria estar fazendo mais nessa fase com 3 filhos e tal. Tá difícil de encontrar o tempo. Tem que gerir aqui e gerir lá também, né? Então, 3 ativos bem que demandam ali, né? E eu sou bem antenado em notícias, assim, então, porque eu acho que isso, né, nesse mundo de investimentos, tem que saber tudo que está acontecendo, seja no mercado, com as empresas e tal. Então, assim, todo dia de manhã a primeira coisa que eu faço é meio que ler sobre tudo que está acontecendo aqui e lá fora. Eu acho você bem onipresente, assim, sabe? A gente fala, você sabe e tal, e isso é bem legal. E é difícil a gente conseguir gerir, é um desafio para todo mundo, não é só seu. Acho que é do mundo inteiro, da gente conseguir fazer as nossas escolhas e as nossas renúncias, né? É muita informação hoje. É muita informação. Me fala uma coisa, aí é uma pergunta profunda aqui, e não é tão fácil de responder, mas algo que você tenha feito e se arrependido. Tem alguma coisa? Eu não me arrependo muito em geral, assim, eu gosto de olhar para frente. Eu tento tirar aprendizados assim, das coisas e andar para frente. Assim, não tem nada que eu fico hoje pensando que eu devia ter feito diferente. Assim. Então, eu diria que assim, os maiores erros assim, em negócios que eu tive foi quando eu escolhi mal as pessoas com as quais eu estava me associando, seja numa contratação, seja no investimento. Então, sempre tento lembrar disso. E o inverso? O que você talvez não tenha feito e tenha se arrependido? Tem alguma coisa, algum gap, assim, de putz, devia ter feito, não fiz? Não de se remoer, mas assim, poxa, isso aqui... Porque acho que no investimento tem muito isso, né? Quando a gente vê o negócio pronto e já vê o negócio, não entrei nisso, ou... mas nem só no negócio, né? Existem alguns... Eu podia ter investido no Nubank quando valia $1 bilhão, por exemplo. Pronto, já tá boa, essa resposta tá boa já. Não, e tem vários, assim, tem um antiportfólio. Exato. Tem. Mas a gente brinca aqui que tem o erro tipo 1 e o erro tipo 2. O erro tipo 1 é você fazer um investimento e ele dá errado. E o erro tipo 2 é você não fazer um investimento que dá muito certo. Você tem que escolher porque você vai fazer mais um dos 2 tipos de erro. Que um você perde, um você deixa de ganhar. E aí tem que ter um equilíbrio. E os fundos de venture capital de early stage, eles estão mais preocupados em não fazer o erro tipo 2. Ele não pode perder uma empresa que vai multiplicar por 1000 do que fazer um erro. Fazer o erro faz parte. Sim. A gente, no nosso estágio, tem uma preocupação muito grande em não perder. Então, obviamente, o ideal é não perder e pegar todos, mas não vai acontecer. Então... eu acho que, e aí compactuando um pouco do que você disse, a High Partners também, a questão de ser setorial é justamente isso, assim, é nessa filosofia do, ok, eu até posso perder, mas aqui do outro lado aqui não dá para... como os grandes aí nessa corrida de tem que pegar tudo, porque não vai rolar. Quem te inspira e por quê? Quem me inspira? Em qualquer espectro que você olhe, pode ser em negócios, pode ser na vida. Acho que meu pai me inspirou muito, assim, como exemplo. Pelo que a gente estava falando de capacidade de realização, assim, né, de força, de disciplina, acho que foi meu grande exemplo, assim, ao longo da vida. Eu admiro vários empreendedores, assim, no Brasil, no mundo. Acho que o que o Benchimol fez é incrível, o que o Esteves fez é incrível, né, no BTG, enfim, Jorge Pauleno e a turma toda, né, do Garantia, Ambev, enfim. Essas histórias, eu gosto muito de biografias, essas histórias que acho que tem alguma coisa para tirar de todas elas. Sim. Tem sempre uma inspiração, né? Acho que esse também é um dos objetivos aqui, assim, a gente trazer vocês que de alguma maneira inspiram, têm trajetórias e compartilhar, e as pessoas olharem e falarem, caraca, tô passando pela mesma coisa, ou olhar e a gente sempre tem alguém que é a nossa referência, sempre. Sim. A primeira pessoa que vem na sua cabeça é o seu pai, sempre é. Então ele é a principal referência para você, Sim. Ele realmente te inspira, né? Agora um high buy que a gente criou aqui não é ping-pong, porque aqui é High Partners, então a gente criou um high buy, e aí é uma resposta rápida, curta, objetiva. Então, um livro. Vou falar um que está na cabeça recente, que eu gostei muito, que é o Shoe Dog. Eu esqueci o nome em português, que é o livro do fundador da Nike. Feito para não... Shoe Dog, tá ótimo.
As pessoas, gente, o dog, dá um Google aí que vocês vão achar em português, pronto. E uma pessoa. Uma pessoa. Pô, vou ter que falar minha esposa, senão, né, eu vou apanhar. Teu pai já teve um lugar nesse top. Minha mãe vai ficar brava comigo. Tua esposa, que é uma baita empreendedora também, tem uma história muito bacana, né? Sim. Muito bom. Uma frase. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Boa, gosto. Tudo é questão tudo é gerir expectativa nessa vida. Um sonho. Um sonho. Difícil. Pô, a pergunta é difícil. Tem vários. Compartilha um. A gente sempre tem o que sonhar, né? Acho que vocês têm muitas realizações, mas sempre tem algo que vocês têm aí, um sonho, seja onde vocês querem chegar. Acho que eu vou falar um da empresa, porque, enfim, mas acho que é aí que seja reconhecida como talvez um dos melhores ou o melhor investidor aqui no Brasil. Muito bem. Bom, esse foi Gustavo Helberg, ele que é sócio, cofundador da Hicks Capital, nosso primeiro convidado aqui, do nosso primeiro Come Together, né? Um talk que vai trazer investidor, empreendedor e varejista para uma boa conversa. E eu convido você a nos acompanhar e Come Together, porque vem muito mais por aí. Obrigada, Guga, obrigada. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.